Kelly e Ana, por favor, se apresentem. Quem são vocês? De onde vocês vêm? Quais são as experiências de vocês aí? Pra gente começar. Eu sou a Ana Toledo, eu sou empreendedora do mercado financeiro, eu atuo nesse mundo de investimento já tem mais ou menos uns 15 anos. E eu não sei se o público aqui que está nos assistindo sabe de um número. Por exemplo, no Brasil existem 7.000 pessoas que podem fazer gestão de investimentos. Dessas 7.000, apenas 100 são mulheres. E eu sou uma delas. E, portanto, foi assim que eu iniciei a minha parte do empreendedorismo no mercado financeiro. Eu sou sócia fundadora e CEO de uma gestora de fundo de investimento, mas junto com a Kelly, minha irmã, sócia, também cofundei o Ladies Royale Poker Club, que foi exatamente isso que a gente veio fazer aqui, falar muito sobre o poker e sobre como ele se correlaciona com a vida, negócios, etc. E também acabamos de cofundar uma outra gestora com um olhar feminino, para o nicho das mulheres, que é o Ella Wealth. E eu sou Kelly Guzmão, eu sou cofundadora na Warren Investimentos, também estou como membro do conselho e tenho aí 10 anos de experiência no mercado financeiro americano, somando 20 anos no total na minha trajetória, né? Eu comecei em Wall Street e junto com a Ana também cofundei o Ladies Royale Poker Club e o Ella Wealth. Contem para nós um pouquinho como é que foi a experiência de vocês no Taquara Summit e quais foram os assuntos aí que rolaram na palestra de vocês. Nossa, a experiência foi incrível, eu acho que desde a recepção da staff, do backstage, foi muito legal, a gente foi muito bem acolhidas, o público também foi muito simpático, muito participativo, foi uma experiência muito bacana, a gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre finanças, a gente falou sobre poker, e tudo isso está correlacionado, né? Então, eu acho que foi uma palestra tanto para nós quanto para quem assistiu. Eu acho que foi divertido, porque no fim do dia, a vida é tão difícil, né? A gente passa por tantas coisas que quando a gente tem momentos assim de diversão mesmo, né? Vale muito a pena e isso dá um gás para a gente seguir, né? Trilhando nossa jornada. E se vocês pudessem dar alguma dica para quem está nos ouvindo sobre o poker, por onde eu posso começar a jogar ou como que eu posso aplicar as regras do poker na vida? Legal. Então, da gente ter feito esse nosso novo negócio, que é o Ladies Royale, é um clube de poker para mulheres. Só que a gente ficou pensando, a gente começou pelos eventos, e os nossos eventos, só para explicar um pouquinho, são eventos exclusivos, que acontecem hoje, estão acontecendo na capital paulista, a gente quer trazer aqui para o sul, quer levar para outros estados também do Brasil, mas são eventos que são escassos, poucos ingressos, são às vezes caros, né? High ticket, a gente está falando de um evento que custa R$3.000 para entrar, não é um evento barato. Então, muito da nossa trajetória também foi identificar oportunidades no meio do caminho. Uma oportunidade que a gente entendeu que valeria a pena a gente embarcar é porque é o seguinte, o poker ele traz muitas correlações com a vida profissional pessoal. E como que a gente poderia democratizar o acesso a essa informação a nível nacional? Então foi aí que a gente falou, vamos fazer um infoproduto? E aí nesse infoproduto a gente consegue trazer termos do poker, regras do poker, porque no fim do dia é um infoproduto que ele te ensina a jogar inicialmente. Você não vai se tornar um profissional nem nada, mas ele te ensina as regras iniciais, o que acontece no poker, assim como o que acontece na nossa vida. Vão ter obstáculos, vai ter momento que você vai ter que investir sem ter as melhores cartas. Isso correlaciona, por exemplo, numa reunião, que você às vezes não tem o melhor preço, você está com um preço mais caro e você precisa passar para a mesa que você é o vencedor. Então, assim, é tudo sobre vida. Por exemplo, o apego ao pote, que a gente falou muito, quando você insiste demais no investimento que você já gastou muito dinheiro, ou insiste em um relacionamento que você já sabe que deu errado. Então, por que não você desistir? Porque uma das jogadas mais poderosas do poker é o fold. E o fold, ele significa desistir. Então, mesmo que você já tenha insistido demais, é momento de você recuar para você poder investir em novos relacionamentos, em novos empreendedorismos, em novos projetos. Vocês falaram bastante sobre o propósito na palestra de vocês. Como é que vocês enxergam o propósito e que dicas vocês podem dar para as pessoas encontrarem seu propósito ou potencializar o propósito que elas já têm na vida? Bom, como eu falei na palestra, né, eu acredito que a maioria das pessoas acha que essa palavra já está batida, né? E é propósito isso, propósito aquilo. Mas honestamente, eu acredito que o propósito ele é fundamental para um alicerce de um business consistente de longo prazo.
sem um propósito claro, não existe como sustentar um business a longo prazo. Então, assim, nós temos um propósito de abrir caminhos para outras mulheres dentro do mercado financeiro, no mundo dos investimentos, agora no poker também. Então, assim, muitas mulheres falam com a gente não sabe jogar, mas a gente quer aprender e a gente quer ensinar. Então, o nosso propósito também é trazer essas mulheres para o mundo do poker para que elas se tornem pessoas mais estratégicas, mais fortes, mais bem posicionadas, né? Porque o poker, a filosofia do poker aplicada na vida real, é isso que cascateia no dia a dia, né? É esse nosso posicionamento enquanto pessoas fortes na sociedade. Vocês falaram também sobre a palavra conexão, né? Apareceu em vários momentos, networking, conexão. Para vocês, qual é a importância da conexão e como que vocês colocam em prática e principalmente que dicas vocês podem dar para as pessoas poderem trabalhar a conexão nas suas rotinas? Cara, a conexão é fundamental, eu falo isso demais. Inclusive, nas redes, eu tenho falado muito sobre isso. Nós, mulheres, historicamente, a gente não foi ensinada a sentar numa mesa para negociar. Para sentar numa mesa e fechar um negócio e olhar um projeto e tudo mais. E quando a gente vem assim em eventos, por exemplo, deu agora o horário do break, né? O horário do almoço. Então eu tenho certeza que a maioria das mulheres, elas estão conversando com outras mulheres que são empreendedoras e estão falando, e tá tudo bem, tá? E tá falando sobre estética, e tá falando sobre moda, e tá falando sobre a notícia que tá agora, alguma fofoca. Cara, se você puder estar em um ambiente de conexões, faça isso intencionalmente. Faça network intencional, porque é aí que vai abrir oportunidades. Então tenta falar um pouquinho de você na sua vida profissional, tenta falar do que você faz, porque foi assim que eu e a Kelly, a gente fez o Ladies Royale. A gente estava numa dinâmica de network intencional e a dinâmica era, olha, vocês vão sentar em diversas mesas com outras empresárias e vocês vão tentar entender o que o seu business consegue ajudar o business da outra. Não pode sair da mesa sem um negócio feito. Então foi assim que a gente conseguiu colocar o Ladies de pé, porque a gente sentou numa mesa que tinha uma mulher de papéis que conseguia fazer convite, a outra que tinha o hotel, a outra que tinha o Jack Daniels, e assim a gente fez o evento. Então, sobre o que é a conexão? É você entender o que tem no outro, o que você tem, o que ambas podem se ajudar para alavancar o seu negócio, alavancar a sua vida profissional ou pessoal. Então é muito sobre conexão intencional. E tem uma amiga nossa que fala muito sobre isso, que networking não é quem a gente conhece, né? Porque eu conheço o Barack Obama, mas o Barack Obama não me conhece. Então, assim, networking é quem conhece a gente. Então, a gente tem que se fazer ser conhecido e a gente também tem que exteriorizar os nossos desejos, os nossos objetivos. Porque também, se a gente não falar, ninguém vai saber o que a gente quer trilhar. Então, é muito importante ter essas conexões, ser visto, né? Já tem o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, ser visto, se conectar, conhecer as pessoas têm que conhecer a gente tem que ter claro os nossos objetivos e unir isso e trilhar aí a jornada da vida. E no que vocês se conectam, a Ana e a Kelly, no que vocês se conectam? Eu acho que principalmente com o senso de humor. É verdade. Tanto que a gente veio pra palestra aqui pensando, cara, não dá pra fazer piada, assim, não tem tempo de fazer piada, cronometrar, sabe, do points. Mas eu e a Kelly, a gente se conheceu num podcast. Eu tava entrevistando a Kelly. E o que deu o clique inicial não foi que a gente se parecia, porque todo mundo acha que a gente é irmã. Não somos irmãs biológicas, mas somos irmãs de alma. Mas achava... E o que conectou a gente nesse podcast não foi que a gente tinha uma trajetória parecida, passado às vezes parecido, que a gente trabalha no mercado financeiro, não foi. Foi humor, porque nesse podcast a gente deu risada e a gente falava ali algumas palavras que o pessoal ficava assim, meio chocado. A minha assessoria de imprensa me mandando mensagem, não, você não pode falar, desculpa, palavrão aqui, né? E aí foi assim que eu e a Kelly a gente se juntou e nunca mais largou. É verdade. E aí a gente se encontrou em São Paulo e quando a gente se encontrou pela primeira vez parecia que a gente já se conhecia há bastante tempo. E essas conexões, eu acredito, eu sou uma pessoa extremamente holística, né? De energia, de frequência energética. Isso é de outras vidas e a nossa conexão é muito forte, muito genuína, muito verdadeira e muito concisa. Sabe? Eu confio nela como eu não confio em muita gente. Enfim, é uma relação de confiança que é quase que inexplicável. E o Ladies Royale, ele é um conceito. Se a gente for olhar aqui visualmente, vocês também abraçam esse conceito. Então contem um pouquinho esse outfit do Ladies Royale, como é que é, de onde surgiu. Surgiu assim, porque no primeiro dia que a gente foi fazer um poker entre amigas, não era um evento ainda, era só um encontro. E aí eu falei pra Kelly, vamos fazer lá em casa, juntar umas amigas mulheres, a gente sempre tem esse viés feminino, né?
pra fomentar, inspirar e tudo mais. Ah, vamos fazer lá em casa. Aí essa aqui falou assim, cara, você já assistiu o Peaky Blinders? Eu falei, claro. Aí ela, então, que tal a gente ir na Pampa? Tipo assim, ela falou assim, eu vou tipo Tia Polly, você vai tipo Shelby. Eu falei, all in, tô dentro, vamos fazer esse negócio acontecer. E a gente falou com outras amigas e todo mundo foi na estica. Cara, aquilo ali gerou um frisson que foi de onde também surgiu a catapulta pra gente fazer o negócio, o evento acontecer, né? E assim a gente surgiu e Começou numa brincadeira, numa diversão, e aí quando a gente começou a postar nas nossas redes, várias mulheres, né, querendo participar, pedindo para participar, e a gente realmente identificou uma demanda reprimida, ou seja, uma oportunidade, né? E essas demandas da vida que passam pelo nosso caminho são oportunidades de negócio. Então a gente viu ali um nicho, uma coisa que a gente poderia fazer que não existia, um clube de pôquer para mulheres. Não, e outra, luxuoso, né? Até porque muita gente já deve ter assistido também o 007. Tem o Cassino Royale, foi daí que veio o nome também, Ladies Royale. Então o Cassino Royale, como que o James Bond estava? Mais direto, tava com smoking. E quando a gente fez o nosso primeiro evento, a gente falou assim, vamos fazer black tie? As mulheres vão de vestido, lindas, podem ir de terno também. Só que aí aquela a gente falou assim, vamos a caráter estilo James Bond ali no smoking, tal, feminino, né? O nosso smoking ele é feito por uma alfaiate lá de São Paulo, chamada Carla Vasconcelos, que também ela tá nessa prominência da alfaiataria para as mulheres, que também ela é vista como masculina. Então, de novo, eu e a Kelly, a gente está sempre tentando ocupar esses lugares que são ditos masculinos. Mas quem disse? Porque pra gente, a gente vai ocupar. A gente vai. E a gente ocupa. Dos termos do poker aqui, vocês usaram alguns deles. Qual é o termo que vocês mais usam, o que vocês mais gostam do termo do poker aplicado assim na vida? All in, Eu ia falar isso. all in. Eu acho que é. All in é quando a gente aposta todas as nossas fichas em alguma coisa, numa jogada, né? No jogo, no poker, na rodada, é quando a gente aposta tudo que a gente tem naquela jogada. E na vida, all-in também, é quando a gente aposta todas as nossas fichas num empreendimento, num relacionamento, enfim, numa situação que a gente acredita que vai dar certo. Por exemplo, eu dei um all-in na minha vida com a Ana, entendeu? Da gente se unir, da gente virar sócia, da gente empreender. E, enfim, assim, nessa nossa trajetória de alguns anos que a gente está juntas, a gente já descobriu várias oportunidades juntas e eu acho que foi um dos melhores all-ins da minha vida. Se pra gente fechar, se vocês pudessem deixar assim uma dica para os empreendedores aqui da região do Vale do Paranhana, aqui de Taquara, que dica que vocês poderiam dar de empreendedora para empreendedores? Eu diria que é tudo sobre achar a oportunidade certa. E o que é uma oportunidade, de novo, né? Eu até falei isso no palco. É quando você identifica uma dor. Porque empreender é você identificar uma dor, seja de qualquer nicho, e você ter a solução. E empreender é isso. Só que muito mais você acha do que achar essa oportunidade é você ter o timing de ação. Porque muita gente fala assim, ou então muita gente já fala assim, mas isso daí eu pensei lá atrás, abrir um novo negócio, abrir um clube de feminino de guilhão. Eu falei, por quê? Mas isso daí eu já tinha pensado, não é inovador, então por que você não fez? É sobre timing, então vai lá e faça, não deixa o outro passar na frente, só faz. Às vezes alguns não vão dar certo e outros vão dar tão certo que vai ser o seu propósito de vida. Então é sobre oportunidade, time e arriscar com inteligência. E o que significa arriscar com inteligência? De novo, é aquela frase que a gente também disse. Não é sobre jogar bem, é sobre investir bem. Investir bem significa que você tem segurança financeira para você poder arriscar com inteligência, para você poder dar esse all-in. Então no fim do dia é uma comunhão de oportunidade, time, segurança financeira para você fazer o risco calculado e você ter bons resultados e sucesso. Bom, a minha dica é a seguinte, empreender não é uma tarefa fácil, né? Até porque quando a gente empreende, a gente não tem finais de semanas e feriados, né? A gente tá 24 horas, 7 dias por semana pensando no negócio. E também, quando a gente empreende, existe uma plateia dos julgadores, né? E também da torcida. Então, assim, nós temos torcida e temos os julgadores. E eu, como boa budista, não posso deixar de falar essa minha frase, que é: não se deslumbre com os elogios, porque muitas pessoas vão te aplaudir e nesse momento o seu ego vai ser massageado e você vai dizer, nossa, eu sou o bambambam, então eu tô mandando bem. E aí, quando a gente baixa a guarda, é aí que a vida vem e dá uma. Entendeu? Então, assim, não se deslumbre com os elogios e também vão ter aquelas pessoas que vão jogar tomate, que vão vaiar. Então, eu digo, não se abalem com as críticas.
críticas e elogios, eles vão existir, sempre existiram e vão continuar existindo. E a liberdade verdadeira de empreender é não se abalar com nenhum dos dois. Se vocês pudessem deixar outra dica para as pessoas aqui, para elas se conectarem com esse conceito do Ladies Royale. A gente falou de filmes, vocês falaram que toca jazz lá na sessão que vocês fazem em São Paulo. Que música, que filme, que em literatura vocês poderiam dedicar para as pessoas que queiram se empoderar nesse assunto, para mulheres que queiram se empoderar? Molly Bloom, eu amo esse filme. Então, tem um filme que nos inspirou a fazer esse evento, que ele chama, em português, ele chama A Grande Jogada, que é o filme da Molly Bloom. É uma história verídica em que a Molly Bloom ela era atleta do esqui, profissional mesmo. Ela fazia aqueles pulos de esqui. E ela acabou se machucando, não conseguia mais fazer nada. E aí ela começou a ir vamos colocar entre aspas, pro subemprego ali. Ela tinha uma carreira de atleta. Ela falou, cara, eu não vou mais. Aí ficou triste, depressão. E foi para o mundo do pôquer. Ela começou a fazer o quê? Hostear pôquer, grandes jogos de pôquer. E aí teve um certo momento que ela estava fazendo jogos assim exclusivos, luxuosos, que é onde veio a nossa ideia, em que ela era host, ou seja, ela recebia os convidados, anotava as fichas que eles estavam colocando na mesa e depois finalizava. Só que ela falou assim, e ela só via homens sentados à mesa. E ela olhando aquilo ali, ela falou, cara, olha só, eu tô aqui com as cabeças pensantes do mundo, porque aquela mesa estava sendo feita do lado de Wall Street. Ela estava sendo feita em Washington, em Los Angeles, então com grandes figuras, isso mostra no filme, que tomavam decisões que impactavam o mundo inteiro. Então ela que estava como a secundária, né, não era a protagonista daquele ambiente, ela falou, não, agora eu vou ser a protagonista. E aí ela começou a fazer os jogos dela, ela ficou conhecida como a maior organizadora de jogos de pôquer exclusivo do mundo. Ela era o nome que estava na mesa, né? Não era o nome do outro organizador. Então esse é um filme que eu gosto muito, que nos inspirou. Essa é uma boa dica. E agora, para as pessoas poderem se conectar com vocês, onde elas encontram a Ana, a Kelly, o Ladies Royale, Moment e Measure. Ah, coisa boa. Então tá. Então o nosso arroba é arroba Ladies Royale, tá? Para quem quiser aí conhecer o nosso infoproduto, todo esse universo do poker, a filosofia do poker aplicada à vida. E para quem quiser se conectar comigo, eu sou super ativa no Instagram, é só me mandar mensagem, eu respondo todas as mensagens. É Kelly, Kelly, J Guzmão. Podem mandar mensagem que eu vou responder vocês. E o meu é arroba Ana Toledo Vieira. E claro, a gente não pode deixar de mencionar agora o nosso mais novo empreendimento, que é o Ella Wealth. Né? Então é Ella com 2 L's, ELLA, Wealth. WEALTH.br. E vocês começaram a palestra de vocês aqui com uma dobradinha, com uma frase de impacto. E se vocês agora, pra gente fechar aqui o podcast, que frase assim vocês fechariam ele, assim, bem nessa dobradinha de vocês? O que vocês poderiam pensar? Como a gente explicou o termo que a gente mais gosta, né, do poker, eu acho que tem uma dobradinha que a gente diz que é all in na sua melhor versão. Então, sempre tente estar na sua melhor versão para que você possa entrar com tudo, com muito impacto, com muita inspiração. E é sobre isso que eu e a Kelly somos pessoas muito pulamos de cabeça. Quando a gente se entrega para alguma coisa, a gente se entrega por inteira. Não existe meio termo, ou vai ou não vai. Maravilhoso, muito obrigado. E pra gente fechar, ficou muito bonita essa dobradinha. Façam agora novamente esse all-in, mas agora olhando pra câmera, pra gente pegar só esse take aí. Então tá, bora. All in na sua melhor versão.